Bom dia a todos. Nosso grupo falará sobre a extrusão de perfis de PVC e a alteração dos parâmetros para cada tipo de PVC mediante o processamento. O que são? Os perfis são estruturas contínuas e delgadas utilizadas com algumas funções, e a partir da função designada, o material é mais apropriado para desempenhar essa função de forma correta. Portanto, os perfis podem ter desde função estrutural à função de acabamento. Os perfis de PVC são mais baratos que os metálicos e desempenham funções diferentes. Os perfis de PVC normalmente não têm função estrutural, são utilizados como acabamento em fendas e quinas. Já os metálicos normalmente têm a função estrutural. Perfis rígidos. Funções. A principal função dos perfis rígidos é de acabamento. Aplicações. Acabamento no contorno do cesto de carrinho de supermercado, evitando choques dos clientes diretamente na estrutura metálica, como é mostrado na imagem da direita. Acabamento de janelas residenciais, mostrado na figura ao centro. Forro de teto de edificações, na imagem mais acima das outras. Esconder e organizar fios em sistemas elétricos residenciais, como se pode observar na figura à esquerda. Características gerais. Por serem rígidos, não costumam resistir a impactos, e então são quebradiços. Perfis flexíveis. Funções. Por ser flexível, esse tipo de perfil de PVC é utilizado em locais que recebem impacto e assim dissipam essa energia. Aplicações: emendas de pisos e revestimentos, aplicação em quinas de escadarias, proteção de quinas de imóveis. Agora, abordando características um pouco mais gerais, podemos dizer que o policloreto de vinila, ou PVC, é um sólido branco quebradiço disponível na forma de pó ou grânulos que é formado por uma reação de polimerização de adição, que é uma polimerização de adição entre monômeros de cloreto de vinila. Essa sua forma sólida pode ser modificada com a adição de algumas cargas e plastificantes, dependendo da tarefa ao qual o produto final produzido a partir desse material será executado. Existem, portanto, muitos produtos de PVC diferentes que são disponíveis com diferentes composições e propriedades, de acordo com aditivos que foram empregados. Na imagem mostrada ao lado, podemos observar a diferença na composição das duas formulações, uma para PVC flexível e outra para PVC rígido. Aqui detalhamos ainda mais esta composição, tanto para um tipo quanto para o outro, e observamos que a adição de plastificantes ao PVC flexível atua como um lubrificante para as cadeias de polímeros cristalinos, diminuindo assim a cristalinidade e produzindo um material plástico muito mais claro e flexível. Por outro lado, sem a adição desses plastificantes, o que acontece, por exemplo, para os PVCs rígidos, o PVC permanece duro e com alta resistência a impactos, a intempéries, produtos químicos e ambientes corrosivos. Como visto até aqui, a partir do policloreto de vinila se produz peças com várias durezas, sendo PVCs rígidos ou flexíveis. Os tubos e perfis, por terem a característica de possuir grande comprimento, são fabricados através do processamento de extrusão. Basicamente, esse processo se resume a munir o funil da extrusora com o PVC, que pode estar puro na forma de pó ou em forma de pellets contendo estabilizadores e aditivos. O material então cairá sobre a zona de alimentação da rosca ou das roscas e seguirá seu fluxo, amolecendo-se à medida que essa massa é aquecida pelas resistências elétricas, chegando então às zonas de compressão e, ao final, à zona de dosagem. Ao final do cilindro, o material passa pelas telas de aço para que essas segurem as impurezas e, após isso, o material passa pela matriz, onde o produto toma sua forma final. Abordando agora algumas diferenças no processamento por extrusão de PVC rígido e PVC flexível, podemos identificar que a extrusão em extrusora de dupla rosca é adequada
para PVCs rígidos, uma vez que o mesmo é menos carregado com aditivos, sendo então mais sensível. Essa tática é empregada porque quando se tem mais de uma rosca, sua capacidade de mistura e bombeamento do fundido é muito melhor, garantindo melhores propriedades ao produto final, que são tubos e perfis. Os PVCs rígidos, então, são tenazes, têm excelentes propriedades elétricas e boa resistência à exposição ao tempo, à umidade e a agentes químicos. Já os tipos flexíveis são de fácil processamento, porém têm propriedades desfavoráveis, pois a resistência ao calor vai de baixa a moderada em todos os tipos ou em sua maioria. E além de ser utilizada duas roscas para o processamento por extrusão de PVCs rígidos, nós sabemos que, nesses casos, elas são paralelas e podem ter formato cilíndrico ou cônico. Elas também possuem filetes mais próximos entre si, o que facilita aí a compactação, e operam em baixas velocidades, cerca de 20 RPM, rotações por minuto. Outro parâmetro bastante importante durante o processamento são os comprimentos dessas roscas utilizadas. No caso, para o PVC rígido, nós temos a seguinte situação. Sabemos que para todos os polímeros, com o aumento da produtividade em extrusão, ocorre a diminuição da homogeneização. Isso porque o tempo de residência do material na rosca é proporcional ao comprimento dela e inversamente proporcional à sua rotação. Por isso, para garantir ótima homogeneização e produtividade, obtendo-se assim um PVC rígido com alto rendimento, o comprimento das roscas duplas contrarrotativas que são exigidas para esse tipo de material deve ser no mínimo 15 vezes o tamanho do diâmetro dessas roscas. Mais uma vez, a explicação por trás é porque o PVC rígido tem menos aditivos e necessita, assim, ser melhor misturado. Portanto, roscas para processamento de PVC flexível ou plastificado são sempre menores. Outro parâmetro que muda bastante em função de estar se produzindo ou processando PVC rígido ou flexível é o perfil de temperaturas que se atinge na extrusora. Na tabela abaixo, que foi retirada de uma de nossas referências, é possível observar um resumo dos parâmetros de processamento de mangueiras utilizando PVC rígido e PVC flexível. Observa-se que a velocidade de rotação da rosca é singelamente maior para o PVC rígido e também a temperatura ou as temperaturas atingidas pelas zonas de processamento do PVC rígido são bastante maiores do que o PVC flexível. Isso também tem a ver com as características já mencionadas acima, que estão centradas na composição. Nesse segundo slide, pegamos um outro exemplo, perfis produzidos com PVC rígido por extrusão, e observamos a rotação ali em torno, sempre abaixo, de 20 RPM, e também com um perfil de temperatura já mais alto, isso para PVC rígido. É possível observar bastante claramente. E com temperaturas mais elevadas, temos e podemos ter a ocorrência de inchamento do extrudado para o PVC. Quanto maior essa temperatura, a maior a probabilidade de termos esse inchamento para o PVC, segundo literatura. Alguns polímeros exibem um alto inchamento, porém, outros exibem um inchamento muito pequeno. No geral, considera-se o inchamento sofrido pelo PVC pequeno. Quando o PVC é extrudado a temperaturas relativamente baixas, aí da ordem de 165 a 175 graus Celsius, o inchamento varia entre 10 a 20% apenas. Esta é uma das razões por que o PVC é tão popular em extrusão de perfis. Ele assume muito bem a geometria do canal de fluxo e possui boa resistência no estado fundido. No entanto, isso não é verdade inteiramente para o PVC flexível. E calibradores são requeridos, são necessários se esse extrudado que sai da matriz tem insuficiente resistência no estado fundido para ser puxado por um sistema de puxamento. Isso acontece ou pode acontecer para o PVC flexível ou tubos e perfis feitos em PVC flexível. Esses calibradores eles são úteis quando exige-se um controle bastante preciso da forma que o produto final irá adquirir. Calibradores de deslizamento são usados para perfis simples e abertos, sendo indicados para utilização no processamento de perfis e tubos de diâmetro bem maior. No caso, para PVC, maior significa diâmetro acima de 350 mm.
Segundo as nossas pesquisas, essas foram as principais diferenças entre o processamento por extrusão de PVC rígido e PVC flexível. E várias dessas informações podem ser checadas e confirmadas nas nossas referências que estão mostradas aqui. Nós agradecemos a atenção de todos e, ao final dessa matéria, ficamos gratos ao professor Passador e às tutoras Nayara e Isabela pelos ensinamentos que foram dados nesse semestre. Até mais. Obrigado.